Um, dois, três e... Fala, galera, sou uma... Fala, galera, eu sou o Matheus. E eu sou a Vitória. E pela primeira vez aqui, estamos mostrando nossos belos rostos para falar sobre a série do momento. WandaVision é a primeira série do MCU, da fase 4 do MCU, a estrear no Disney Plus. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Wanda e Visão. Somos um lindo casal. Então hoje a gente vai trazer 5 teorias de WandaVision para vocês. E atenção! Que caso vocês não tenham assistido ainda, contém alguns spoilers. E assim, se vocês quiserem assistir, não tem Disney Plus, chamem a gente no Twitter, que assim... Ok, então vamos lá. Teoria número 1. A Wanda poderia estar no controle total de todos os vizinhos dela. Junto com a lembrança de eventos que ela não gosta e a expulsão de Geraldine da cidade, Wanda parece estar controlando como seus vizinhos se comportam. Ela faz o The Sims dela, né? Exatamente. Por exemplo, no episódio 1, o chefe do Visão, o Sr. Hart, ele e a esposa dele vão lá, né, jantar na casa deles. Mas o que começou como uma cena de sitcom clássica acaba ficando bem bizarro quando o Sr. Hart insiste em perguntar ao casal sobre o passado deles. As coisas ficam um pouco mais sombrias quando ele se engaja com a comida e a Sra. Hart diz pra ele parar. A Sra. Hart continua falando, né? O stop it, pare com isso. E ela fala isso olhando pra Wanda. E é nesse momento que a Wanda tira a expressão de sitcom, fica mais séria e fala pro Visão ir ajudar o chefe dele. Visão, ajude ele. E assim que termina, o jantar acaba e todos voltam ao normal. E algo semelhante acontece no episódio 2, quando a Wanda vai se encontrar com o comitê de planejamento do bairro. Na reunião, Wanda fala com Dot no estilo clássico de sitcom. No entanto, quando a transmissão de rádio surpreende Wanda perguntando quem está fazendo isso, Dot sai do personagem. Ela está assustada e começa a fazer perguntas. Mas quando a Wanda presumivelmente destrói o rádio, assim como o vidro que estava na mão da Dot, a Dot age como se nada tivesse acontecido. No episódio 3, fica ainda mais claro que ela está fazendo The Sims da vida de todo mundo e controlando até o jeito das pessoas expressarem suas emoções, né? Quando ela está decorando o quarto do bebê, ela tem um mobile lá de borboletas e as borboletas começam a voar, criam vida e ela diz que não era essa a intenção dela. Mais tarde, quando ela entra em trabalho de parto, seus poderes ficam loucos. Embora Geraldine diga que provavelmente há uma explicação normal para isso, no entanto, existem momentos chaves onde as pessoas de Westview agem de forma anormal em relação à cidade idílica. Enfim, quem não sabe o que é idílica, peça explicação ao Matheus, que é o professor da equipe, e ele gosta, né, de botar palavras difíceis. Pra quem não sabe, idílico é algo pacato, calmo, bem vibes, assim. Mas essa cena do parto, inclusive, é muito bizarra. Parece que ela tá dando a luz ao anticristo. A barriga dela igualzinha a grávida de Taubaté, que nervoso. Mas, voltando aqui à teoria, nesse mesmo episódio, o Herbie, quando ele tá lá cortando as graminhas lá, a cerca, ele dá um bug, pane no sistema, alguém me desconfigurou, e ele começa a cortar a cerca junto, o muro junto. E isso acontece no mesmo momento em que a Wanda tá feliz, ou seja, ela tá meio que distraída com a felicidade sobre a gravidez. Então, nesse mesmo momento, o Visão vê uma movimentação assim estranha. Ele vê a Agnes e o Herbie meio que agindo normalmente, não na forma de sitcom, a forma robótica. Isso. E eles perguntam sobre a Geraldine. E parece que eles sabem mais... Lendária. Quê? Lendária! Falei que era lendária. Ah, tá. Então eles perguntam sobre a Geraldine, né? Eles perguntam se ela tá lá dentro com a Wanda. E eles parecem demonstrar que sabem mais do que eles estão contando para o Visão. Mas eles acabam saindo do jeito normal de ser e voltam aos personagens de sitcom deles.
Isso acontece quando a Wanda tá cantando uma música Sokovia, lembrando do seu irmão gêmeo e quebrando sua própria personagem de sitcom também. Inclusive, eu quero ressaltar que esse momento eu achei muito bonito. Finalmente, né, relembraram do Pietro, porque, gente, não é possível, né? Você vai trazer o namorado da morte, mas não traz o irmão. Então, assim, pra mim isso não tem lógica desde o começo, entendeu? Não, é compreensível, né? Porque irmão irrita um pouco, mas assim, né? Gêmeos tem aquela coisa da ligação, e eles pareciam ser bem ligados. Eu achei muito bonitinho que no original ela volta com sotaque, ela fala Pietro. Achei fofo. Quando a Wanda volta a ser ela mesma, a Geraldine também parece que acorda. Então ela pergunta pra Wanda, né? Fala se o irmão dela foi morto pelo Ultron. É quando ela pergunta sobre o Ultron ter executado Pietro, como a cena com os Hart, onde Wanda fica assustadoramente séria, ela pane no sistema e expulsa a Geraldine da cidade. Inclusive, cena ridícula, rivalidade feminina, entendeu? Marvel, cadê os 5 segundos de Girl Power de Avengers já ia falar Avengers Ultimato, tô ótima. Ela faz, né? Anitta. Então, mas é bem provável que quando ela expulsou a Geraldine, que seria meio que o erro na Matrix ali, é a mesma cena, estaria assim, acontecendo simultaneamente quando a Agnes e o Herbie voltam a ter o comportamento deles de sitcom. E aí, o que você acha dessa teoria? Então, assim, eu acho que uma terapia ia bem, né? Mas falando sério, o que eu acho dessa teoria é que em algum momento o Visão vai entrar em embate com a Feiticeira Escarlate, ela não vai conseguir conter isso, entendeu? Que você vê, né? No teaser que saiu, inclusive, não só o teaser, né? Enfim, já temos os indícios aí que o Visão quer acabar com o The Sims dela, entendeu? E não por ele não amar ela, mas por ele achar que tem alguma coisa errada com todo mundo. E realmente é muito errado, né? Pois é, exatamente. Eu acho que é bem provável que sim, ela esteja controlando todo mundo ali. Acho que a Agnes tem um pouquinho de ciência do que está acontecendo, mas acho que o restante da população de Westview está sendo bem controlado. Você já pensou na possibilidade dela ser o Mephisto? Gente, eu amaria um Mephisto versão feminina. Nossa, seria muito legal. Ia ser Ai, sorry, ia ser muito bom. Ia ser a incrível. Catherine Hahn é incrível, amo demais. Ela é uma atriz incrível. E vamos para a teoria número 2. Os The Sims, mentira, os residentes de Westview são responsáveis pelo que está acontecendo com Wanda. Bem, de todos os vizinhos, a Agnes e a Geraldine são os que têm uma maior percepção sobre o que tá rolando. Agora, com o último episódio, né? Alerta de spoiler de novo. A gente sabe que a Geraldine sabia porque ela era a Mônica. Mas a Agnes ainda fica na dúvida, né? Pra quem não sabe, alerta spoiler, gente. Que tem gente, até é legal explicar isso, tem gente que não está entendendo. Não é que ela esteja interpretando duas personagens diferentes. Na realidade, ela é a Mônica, mas quando ela está no universo na realidade, né, alternativa da Feiticeira Escarlate, ela é a Geraldine, entendeu? Não é que ela esteja... Na verdade, ela está interpretando duas personagens sem estar, entendeu? Porque ela é uma só no MCU todo, ela é a Mônica. Mas ela teve que seguir o papelzinho lá da sitcom, né? Sim. Prosseguindo, embora a Geraldine esteja trabalhando para a SWORD, a organização que está tentando contatar Wanda, Agnes parece estar trabalhando contra eles, com fãs teorizando que ela poderia ser uma versão de Agatha Harkness, a bruxa e mentora da Wanda nos quadrinhos. Eu acho isso bastante interessante porque recentemente, né, a Catherine Han, ela deu uma entrevista dizendo que o que a personagem dela representa na vida da Feiticeira Escarlate não é nada do que os fãs estão esperando. Então, assim, eu tô um pouco... Não sei, porque eu já estava firme que ela era a Agatha Harkness. Agora eu já não tenho tanto... análise. Bem, algumas pessoas também acham que a Agnes pode estar trabalhando com o Capiroto. Isso mesmo, a versão da Marvel do Diabo, que é o Mephisto, para tentar roubar a magia da Wanda ou até mesmo dos próprios filhos dela. Isso explicaria por que a cidade está tão determinada em realizar uma arrecadação de fundos
pelas crianças, como diria Inês Brasil. Pela criança eu dou minha vida, graças a Deus! Apesar de não haver outras crianças em Westview até o nascimento dos gêmeos. Inclusive, gente, olha só, circulou aí uns vazamentos e tal, muito cuidado, entendeu? Tomem muito cuidado. E assim, são vazamentos com spoilers muito grandes, né, Matheus? Matheus pode falar, né, que, enfim, levei uma lapada com os spoilers, mas assim, cuidado e não se decepcionem com certas aparências, vai. Prosseguindo, prosseguindo, orçamento de R$3 numa peruca, prossiga. Bem, independentemente dessa teoria ser verdadeira ou não, a Agnes parece que não tá muito contente, né? Principalmente lá com a cena que ela fica meio incomodada com a Geraldine na casa da Wanda. Ela parece que não tá muito contente com essa interferência externa. Ciúmes. Seja o que for que Agnes planejou, ela não está fazendo isso sozinha. No episódio 3, Agnes pinta Geraldine como uma estranha que não pertence a esse lugar. O que eu achei estranho, olha a conexão, porque quando ela pinta isso da Geraldine, a Feiticeira Escarlate fala exatamente isso pra Geraldine na casa, né? Gente, eu achei isso uma coisa. Pode ser nada, né? Pode ser paranoia da minha cabeça, mas pode também ser uma conexão muito grande, entendeu? Que ela, tipo assim, tem acesso de alguma forma à mente da Feiticeira Escarlate. É porque as cenas ficam paralelas, né? Enquanto ela tá falando pro Visão, tipo, ela é nova aqui, a Wanda começa a ficar tipo, quem é você e tal. A Agnes também evita que o Herbie diga pro Visão por que a Geraldine tá realmente ali. Sua insistência de que Herbie pare ecoa até mesmo a cena do jantar no episódio 1, quando o Sr. Hart engasgou com a comida, né, de tão ruim, e a única resposta da Sra. Hart foi dizer-lhe para parar. Gente, aquela cena totalmente macabra. Inclusive, essa série tá me dando, assim, umas nostalgias de Bates Motel, de Chanel Zero, não sei se você já assistiu. Mas, gente, essas séries são, tipo assim, eu não diria que a Disney chegaria a um terror psicológico, né? Porque, assim, o Mickey. Mas tá no caminho. Tá no caminho. Entendeu? Né? E os visuais estão, né, no caminho. Sim. A trilha sonora também, de quando começa a entrar nesse momento sinistro. Sim, até a música de tema, assim, principal. Agora até que essa música eu fico meio assim, com medo. Que a música tem um ar meio macabro. Pois é. Mas voltando, em ambos os casos, um personagem parece estar sugerindo que algo na realidade está errado. Tanto lá no primeiro episódio, né, com o Sr. Hart se perguntando por que eles estavam ali, quanto no terceiro episódio, né, com a Geraldine, vulgo Mônica. Enquanto o outro personagem tenta manter a charada, o mistério. No episódio 1 é a Sra. Hart pedindo para parar com aquilo, e no terceiro episódio é a Agnes falando que não é para contar nada. Isso pode significar que as duas personagens tentam preservar a ilusão. Agnes e Sra. Hart estão trabalhando juntas para garantir que Wanda e Visão não entendam o seu esquema. Então, quanto ao resto dos habitantes de Westview, eles não parecem ter a mesma consciência de que a Agnes tem. Mas eles sabem que eles precisam jogar o jogo dela, ou seja, eles sabem que precisa seguir ali o papelzinho. Antes da interjeição do Visão, né, a Agnes começou a perguntar para o Herbie sobre a Geraldine, o que ela estava fazendo na casa da Wanda, que ela tinha entrado. Famoso meme fofoca. E bem, ela poderia ter pedido ao Herbie para ficar de olho nela. Apenas no caso de, tipo, essa força externa, né, que seria a Geraldine, que chegou de fora, chegar a Wanda ou ao Visão. No entanto, o Visão acaba entrando na cena, né, com eles fofocando, e a gente não consegue entender mais sobre o que eles estão falando. Além disso, o episódio 3 apresenta o Doctor Strange, é o Dr. Nielsen, que planejava fazer uma viagem às Bermudas antes do parto de Wanda. Gente, aquela barriga dela crescendo de 4 meses para 6 e depois para 9. Gente, que bizarrice. Bem o bebê de Rosemary, assim. Bem, depois o médico diz ao Visão que ele provavelmente não vai viajar, porque cidades pequenas são difíceis de escapar. Embora isso provavelmente leve Visão um passo a mais da verdade, talvez a verdadeira razão seja que o Dr. Nielsen decidiu ficar
porque estava envolvido no complô de Agnes, que pode ter algo a ver com os filhos de Wanda. As vítimas são os moradores da cidade, e do nada eles viram os vilões, passo mal. Bem, independentemente do quanto os moradores realmente saibam, os residentes de Westview estão aprendendo de que, se eles não mantiverem o teatrinho, alguma coisa de ruim acontece com eles. Primeiro, o Sr. Hart quase morreu sufocado depois de fazer muitas perguntas a Wanda e Visão sobre suas vidas fora da cidade. Então a Dot também, no segundo episódio, ela quebra a mão com um vidro enquanto ela pergunta quem é a Wanda. Finalmente, e infelizmente, Geraldine é expulsa da cidade quando lembra a Wanda que seu irmão Pietro foi morto por Ultron. Na verdade, ele foi morto porque ele não sabe correr, né? Porque assim, o velocista de verdade não é morto por bala perdida. Momento palestrinha, pelo amor de Deus, gente. Falha da Marvel. E o Kevin Feige não faz nada, né? Aquele meme da lágrima chorando brasileira com o Kevin Feige não faz nada. Pode botar, produção. Bem, basicamente, em outras palavras, o povo de Westview sabe que eles têm que manter a Wanda e o Visão, sim, nessa realidadezinha perfeita e não podem questionar muito eles, senão eles vão enfrentar as consequências. Eu particularmente acho, assim, que pode ser que eles... Não que eles sejam responsáveis por isso, eu acho que alguém de dentro talvez seja, muito provável a Agnes, que pode estar influenciando a Wanda. Ah, mas faz sentido também eles acabarem com a vida deles mesmo, porque, gente, foram sequestrados para viver numa cidadezinha, não tem um shopping direito, entendeu? Não tem uma internet, não tem nada, não dá para nem navegar no Reddit. Então, assim, é isso. Eles têm que fazer da vida deles uma perturbação mesmo. Pois é, veremos o que os vizinhos enxeridos aí Não, mas sério, uma nos próximos denúncia, episódios. A senhora Hart, eu achei assim, um absurdo. Isso eu acho um absurdo da sua parte. Porque, gente, essa mulher é muito fofa. Denúncia. Essa mulher, eu amei ela quando eu vi. Não, ela é fofa mesmo. Deborah Jo Rupp é um neném. E vamos pra Agora a próxima. teoria número 3. A feiticeira Escarlate está escondendo um profundo trauma por trás daquele sorriso perfeito. Bem, essa teoria não é bem teoria, porque a gente já sabe disso, né? Então, atrás do sorrisinho dela de sitcom, né? O sorriso Tem perfeito dela. uma maldade. A dicção tá ótima. Foda, produção. Então, nos primeiros episódios, a gente vê ela sempre com aquele sorrisinho, assim, de sitcom, de série de comédia Sim. mesmo. E Dona Florinda. Bem Dona Florinda mesmo. E isso, claro, que tá escondido por trás de um trauma, que a gente pode rastrear esse trauma desde a primeira aparição dela, que foi em Capitão América Soldado Invernal, lá em 2014. Vamos lá. Depois de perder seus pais numa explosão causada pela tecnologia de Tony Stark, Wanda e seu irmão Pietro unem-se a Ultron em busca de vingança. Pois bem, eles rapidamente percebem que o lado do Ultron não era o melhor lado para se juntarem, né? Gente, desculpa, né, o barulho de fogo, se vocês escutaram, é porque eu moro no Rio de Janeiro e tudo é motivo de fogos, né? E se não é fogos, é tiro. Então, assim, é aquilo, vai. Wanda se junta aos Vingadores, mas sofre traumas após traumas, matando acidentalmente um grupo de pessoas inocentes durante uma missão em Lagos, sendo encarcerada em uma prisão subaquática, assistindo Visão morrer nas mãos de Thanos e sendo arrancada da própria existência apenas para retornar 5 anos depois ao mundo que ela nem reconhece mais. Sobre isso, eu lembro que os irmãos soviéticos, os irmãos russos, eles falaram que ela não ia sofrer o estalo, ela ia ficar. Só que, como ela é poderosa demais, não ia ter história. Eu preferia que não tivesse história, né? Que ela comia o C do Thanos e pronto, acabou. Mas, enfim. Pois é. Então, né, de trauma em trauma, é óbvio que ela não ia seguir em frente com isso plenamente, né? Pleno, não seria assim. Então, após os eventos de Ultimato, é óbvio que ela ia dar uma surtadinha, né? Era bom ter procurado um psiquiatra, mas em vez disso, o que a gente faz? Acho que nem tem no MCU, tem psiquiatra? Nunca vi. Então, como ela provavelmente não seguiu em frente depois de Vingadores Ultimato, é bem provável que ela tenha usado os próprios poderes para criar essa realidade nova, onde ela tá numa sitcom perfeita junto com o amor da vida dela, que é o Visão.
Eu confesso que, tipo assim, elevou bastante o gênero nessa questão de sitcom, foi uma coisa muito diferenciada, mas eu só tava cansada, tava doida pro pau torar, sério. Tava E torou. doida pra ela explodir, acontecer alguma coisa, uma explosão, não sei. Eu tava doida pra acontecer alguma coisa ruim, porque a gente espera, é disso que a gente espera dos filmes da Marvel, acontecer uma coisa muito ruim pra, né, Chegar à ação, desestabilizar os né? heróis e chegar à ação. No entanto, apesar dos seus melhores esforços, os filmes da Feiticeira Escarlate está indo assim, né? Pro caos, porque já tem algumas rachaduras. O helicóptero de brinquedo, né, entrou na realidade dela, o helicóptero colorido. O apicultor conseguiu, né, entrar pelo... aquilo eram os dutos, né? Era os dutos, o esgoto. O agente, né, Jimmy, conseguiu falar com ela através do rádio, falando: quem está fazendo isso com você? Eu fico até assim, porque parece que eles sabem, né, que não é ela que está fazendo isso sozinha. Alguém está fazendo isso com ela. Eu achei isso muito interessante, porque nos quadrinhos pintam muito a Feiticeira Escarlate como uma mulher desequilibrada, só porque ela é rumane. Tem essa coisa toda do estereótipo. Ela é sempre vista como louca, nunca alguém está manipulando ela, e é sempre tudo culpa dela, entendeu? E não é bem assim. Então, eu achei interessante. Mas Isso. até num teaser, eu acho que liberaram esse teaser, tipo, tem alguns minutos já. Que um teaser, enfim, dos próximos episódios, a Mônica tá falando que, tipo, se a Wanda for quem tá causando isso, ela é a solução pra isso. Então parece que a SWORD vai tentar meio que pintar ela como vilã no futuro, não sei. Vamos É ver verdade, aí. é verdade. Teoria número 4. O fim da série pode ser parecido com o fim de Guerra Infinita. Agora, em cores, graças a Deus, porque assim, nada contra preto e branco, mas nada a favor também. O terceiro episódio da série deixa Visão nervoso sobre se tornar uma papaya. Não é pai, é papaya. No entanto, ele é capaz de notar as peculiaridades de Westview, apesar do estresse adicional. Bem, como a gente já falou anteriormente, o vizinho do lado, que é o Herbie, ele exagerou um pouquinho na hora de cortar a cerca e acabou cortando o muro também. E ele só notou o erro quando o Visão falou com ele que estava acontecendo aquilo. Além da fala com o médico da família, mais tarde, que diz: cidades pequenas é tão difícil de se escapar. Bem, ele inicialmente fala sobre estranhezas com a Wanda, né? O Visão fala com a Wanda. Depois que essas falsas contrações dela, que foi uma cena muito cômica, acontecem, né? Essas falsas contrações que fazem os poderes dela se manifestarem. Ele acaba falando com ela sobre as coisas estranhas que ele notou, como o Herbie e o jantar com o senhor e a senhora Hart no primeiro episódio. No entanto, depois que ele menciona que algo está errado, o episódio volta para um ponto anterior da conversa e Visão dá uma resposta mais adequada. No entanto, ainda é evidente que o sintesoide está começando a despertar. E isso pode significar que eles não vão ter um final muito feliz aí no final da série. Que o Westview seja um mundo criado por uma organização misteriosa ou pela própria Wanda, sua realidade é desgastante e dilacerante. Bem, como resultado, a Wanda tá ficando cada vez mais perturbada, se é que tem como ficar mais perturbada, a ponto de enviar a sua nova amiga, a Geraldine, voando para fora da cidade. Quando o Visão começa a ficar mais ciente sobre isso, ser de uma forma tudo fabricado, não ser real, e dos perigos que essa realidade pode ocasionar não só para os moradores, mas para eles também, para Wanda, por motivos, como posso dizer, psicológicos, não seria um choque se no final da série ele destruísse esse pequeno mundo, né? E assim mesmo no processo, pois ele entende a necessidade de haver um sacrifício pelo bem. E pelo bem maior, né, e pelo bem da maioria das pessoas. Isso em Era de Ultron é um pouco abordado, porque ele fala disso, né, de se sacrificar, ele tem esse, como pode dizer, esse lema de se sacrificar pelo bem maior. Tanto em Guerra Infinita ele teve isso, em Era de Ultron também ele tem essa coisa de se sacrificar. Além disso, se ele fosse se sacrificar, ele também faria esse sacrifício pela mulher que ele ama, né? Porque ele não iria querer que ela se afundasse ainda mais nessa ilusão. Se for assim que o WandaVision termina, seria meio que um espelho poético a da última vez, né, que a gente viu os personagens juntos. É uma vibe bem shakespeariana. Eu adoro, gosto muito de
tragédia, morte, entendeu? Né? Porque o enredo deles em Guerra Infinita girava todo em torno de manter o androide seguro do Thanos, enquanto ele estava procurando pela joia do infinito que estava na testa dele. As coisas chegam a um ponto meio crítico em Wakanda quando Visão pede a Wanda para matá-lo, destruindo a joia da mente para evitar que caia nas mãos do Titã Louco. Em lágrimas, ela obedece. Momento, 1 minuto de silêncio. Pronto. Destruindo a joia e Visão. Por essa teoria, a gente viu no 4º episódio, né? Que no finalzinho ali, ela vê o Visão morto, né? E a gente estava até conversando em off que pode ser que a Wanda tenha, tipo, pegado o corpo do Visão e tá manipulando ele como um fantoche, né? Como ele é um robô, ele poderia ainda ter, tipo, um pouco de consciência sobrando ainda no corpo dele. Inclusive é bizarro, né? Porque ela, enfim, ela teve relações com um robô que possivelmente está morto. Momento público, que não estão pagando nada para isso, mas inclusive assistam Bates Motel, porque tem muito a ver com essa coisa toda que está acontecendo em WandaVision, de cadáveres. E... Bem Cardi B! Que ódio! É culpa sua. Não, na verdade, é culpa sua das teorias de WandaVision no Reddit, dos vídeos, das entrevistas, é culpa sua, então. Tem toda essa vibe de cadáver, de morte, de enfim, né? De fazer pessoas... É bem... É necrofilia, enfim, né? Wanda praticando necrofilia e o quê? Robofilia? Ai! Não sei como é que fala. Ai. Perversão por robôs. Vai. Bem, vamos lá, então, a teoria número 5. Última teoria. O Ralph, né, o misterioso marido da Agnes, poderia ser a testemunha pelo qual o Jimmy Woo está procurando ou alguém ainda mais sinistro. A vizinha de Wanda e Visão, Agnes, menciona seu marido inútil, gente, amei essa parte, Ralph, várias vezes nos primeiros 3 episódios. E, inclusive, durante o show de mágica, né, no 2º episódio, ela até brinca que o Visão podia fazer o Ralph desaparecer no armário dos mistérios. Mas, na verdade, a gente nunca viu o Ralph. Essas referências depreciativas ao marido dela são uma piada sobre talvez o cônjuge mítico, cansativo, de que você nunca vê em sitcoms ou algo mais sinistro. Realmente, porque se ele for o Mephisto, e ela sendo a Agatha Harkness, se ela for a Agatha Harkness, trabalhando com suposições, deve ser uma relação bem cansativa, né? Que são 2 pessoas extremamente negativas. Sim. E bem, essa teoria pode estar ligada ao Jimmy Woo, caso você não tenha visto o episódio 4, ou caso você não tenha prestado muita atenção. Ele tá lá em Westview porque ele tá procurando uma testemunha de um caso que ele estava investigando e essa testemunha desapareceu. A Agnes pode ter prendido o homem que Jimmy estava procurando com um feitiço. Realmente, ele pode estar na cidade, né? Será? Sim, ele pode ter entrado na cidade. Ou o Ralph pode ser alguém totalmente diferente, vulgo Mephisto, que pode desempenhar um papel fundamental na série mais pra frente. Essas teorias, todas essas fanfics, não são tiradas da cabeça do redator, tá? Foram retiradas de sites estadunidenses, Comic Book Resource e Den of Geek. Se vocês quiserem conferir elas no original, o link vai estar na descrição. Bem, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, curtam, comentam, se inscrevam no canal, ativem os sininhos que a gente está sempre postando aqui, seja vídeos como esse, ou seja entrevistas legendadas. A gente está sempre falando sobre o universo da Marvel aqui. Inclusive, sobre entrevista, a gente vai botar aqui algum ponto aqui, assim, do vídeo. A entrevista que a Liz, ela fala... A Liz, né, e o Paul fala da cena uma cena aparentemente deletada de Guerra Infinita e Ultimato, assim, que a Feiticeira Escarlate vai atrás do cadáver do Visão, né? E isso pode ser um indício de WandaVision. Talvez possa ter sido cortado de lá para, quem sabe, aparecer na série. Pois é, então, até a próxima! Até a próxima! Tchauzinho!